Se você está perdido e não consegue entender os seus sentimentos dentro de você, está confuso, está te sufocando, as pessoas não te entendem e nem mesmo você consegue entender o que está sentindo, fica comigo até o fim desse vídeo. Ansiedade ou insegurança? Medo ou depressão? Muito irritado ou explosivo? Agressivo, sem controle? No vídeo de hoje, nós vamos olhar para tudo isso e ver o que está acontecendo dentro de você. Como entender isso, como dominar os seus sentimentos, como colocar eles sobre a mesa e ter de volta o controle sobre o que você sente e o que você faz. Eu sou Samuel Castro, psicanalista e terapeuta íntegro, e há mais de 10 anos a minha vida é transformar a vida das pessoas, ajudando pessoas a recuperar o seu emocional e a sua saúde para viverem uma vida incrível. E entender os seus sentimentos na sua vida é a coisa mais importante, porque se você não entende os seus sentimentos, você vai continuar piorando. As pessoas vão continuar passando na sua frente. Você pode ser visto como desequilibrado, desequilibrada. Isso afeta mais ainda a sua vida. Te faz perder o respeito das pessoas, te faz perder o emprego, te faz perder o aumento, te faz perder o seu relacionamento, te faz perder a sua família. Agora, se você entender o que eu vou te ensinar aqui, você vai aprender a dominar e controlar o que você sente. E isso faz você ser mais respeitado. Te dá força para você se defender, ser mais bem pago, ganhar mais dinheiro, curtir mais a vida, ter mais orgulho de você, viver de uma forma muito melhor. Então vamos lá. Primeiro você precisa entender o que é um sentimento, o que é uma emoção. Sentimentos são energias. Acontecem em você. Com o tempo, você aprende a entender o que você está sentindo, você aprende a dar nomes a esses sentimentos, e isso você percebe que estão acontecendo dentro de você. Emoção, a gente já pode dizer que é a manifestação do sentimento. É o sentimento, a sua energia em movimento acontecendo em você. Olha só o exemplo, você vê um filme que tem uma cena que ela é muito delicada, muito forte, você começa a chorar. Aí você diz assim, nossa, fiquei emocionado. Então, nesse exato momento, aquela cena, por exemplo, de saudade de alguém que morreu, te lembrou. Então, aquele sentimento é a saudade e chorar foi a emoção, é aquele sentimento em ação em você. Outro ponto muito importante que você precisa saber é que sentimentos, eles podem ser pensados. Você tem mais controle sobre esses sentimentos pensados. Você pode alterá-los com o seu pensamento antes que eles se tornem emoções. Você consegue explicar o que está sentindo. Por exemplo, o sentimento de vergonha. O jovem, ele está vendo uma moça muito bonita, ele quer chegar perto dela, conversar, puxar um papo, mas ele fala assim, nossa, eu não vou lá não, ela é muito linda, eu estou com vergonha, eu vou ficar aqui. Ele está sentindo, mas ele consegue ter raciocínio, pensamento sobre aquele sentimento. Ele consegue pensar e verbalizar aquilo que está acontecendo nele. As emoções não, as emoções já são como um instinto. As emoções são mais primitivas. Elas podem ser frutos de pensamentos, de sentimentos que você pensa, mas alguns acontecem antes de você perceber, antes de serem pensados. Eles são quase que atitudes, movimentos de sobrevivência. Eles são inconscientes e muitas das vezes só podem ser explicados depois que aconteceram. Vou dar um exemplo aqui de agressividade. Um casal discutindo, a mulher ela fica muito irada, ela começa a gritar com a pessoa, com seu companheiro, e só depois que as coisas se acalmam, ela vai conversar e falar assim, eu explodi com ele, eu fiquei muito irritado, eu não sei o que aconteceu. Eu gritei, eu perdi o controle, eu não sei o que aconteceu. A emoção tem muito mais a ver com ação do que pensamento. Mesmo assim, emoção e sentimentos andam juntos, lado a lado. Mas o problema é não saber que sentimentos e emoções acontecem em duas esferas separadas. O que pode fazê-las acontecer dentro de você, existem duas esferas. E saber isso faz toda a diferença para você. Quais esferas, Samuel? Eles podem acontecer no psíquico, emocional e energético ou no fisiológico e bioquímico. E saber isso agora, separar e entender isso dentro de você, vai garantir que você vá para o sucesso na sua vida ou você vá para o fracasso com as suas emoções. Tá bom, Samuel, e como que eu descubro isso? Vamos olhar agora como entender e separar esses seus sentimentos, se eles estão na esfera do psíquico, emocional e energético, ou se eles estão no seu fisiológico e no seu bioquímico. Então vamos lá, vamos separar aqui o quadro em duas colunas, para a gente ter clareza sobre esses sentimentos, e eu vou dar alguns exemplos aqui sobre eles. Gente, calma que logo mais à frente eu vou te ensinar
algumas perguntas para você poder separar isso dentro de você, para você dominar isso como um Deus. Então vamos lá. Nós temos duas colunas, que é o psíquico, energético, emocional, e a outra é o fisiológico e químico, o bioquímico, tá? Quando a gente tem os sentimentos na área do psíquico, do energético, emocional, a gente vai perceber que eles são pensados. São coisas que a gente pensa sobre a vida, nossas vontades, desejos de busca, nossos pensamentos filosóficos mais relacionados a dilemas da vida. Eles são pensamentos sobre a vida. Eles podem até te incomodar, mas não atrapalham você de viver. Eles não atrapalham a sua sobrevivência. Eles são mais próximos, inclusive, das defesas do seu inconsciente e do seu pensamento, do seu ego, tá? Por exemplo, alguns exemplos desses sentimentos, eles são mais sobre a vida, que você pode conviver com eles, eles não te atrapalham totalmente de viver. Por exemplo, um sentimento de insegurança, falta de coragem, o medo de arriscar, um sentimento de vergonha, como a gente tem um exemplo antes, um sentimento de timidez, passividade, aquela pessoa que evita conflito para poder manter talvez a ideia de paz. A insegurança, uma pessoa insegura, ela tem que ter mais previsibilidade na vida, ela tem que fazer mais planejamento. A falta de coragem é a pessoa que não gosta muito de arriscar, ela gosta de ficar no mínimo, no básico, ela prefere a segurança. Vergonha de falhar é o medo de errar, muitas pessoas têm, e também é parecido com a falta de coragem. Então as pessoas às vezes se confundem isso. Timidez, tem pessoas que vivem uma vida com timidez. Elas mantêm os seus comportamentos, a sua vida, seu relacionamento, mas são mais retraídas, mais fechadas. E a gente está falando de sentimentos que são talvez características da personalidade, mas muitas das vezes elas estão relacionadas a coisas do inconsciente que podem ser, inclusive, trabalhadas e melhoradas num processo de terapia. Mas isso daqui a pouquinho a gente vai falar disso. O importante agora para você saber é o outro lado, o fisiológico e o químico, quando os sentimentos e as emoções estão acontecendo nessa área. Então a diferença que a gente vai ter aqui bem gritante é que antes no psíquico e no energético a gente conseguia viver de uma certa maneira com esses sentimentos que a gente falou. Mas quando eles são do fisiológico, do bioquímico, causados pelo seu fisiológico, você vai perceber que esses sentimentos são mais agressivos na sua vida. Eles atrapalham você de viver. Então você pode começar a dizer assim, antes o psíquico era assim, eu penso sobre isso, eu sinto, eu consigo explicar. O fisiológico não. E a maioria das pessoas está sofrendo dos sentimentos e emoções atrapalhando a sua vida no fisiológico. Sentimentos e emoções da seguinte maneira, atrapalhando eles de viver da seguinte maneira. São dores e sofrimentos que você começa a perceber em você. São físicos, relacionados à sua energia de viver. Esses sentimentos e emoções que acontecem no seu fisiológico, eles começam a atrapalhar você de viver. Você começa a acordar mais cansado, mais sem energia, você se sente mais irritado, você começa a perder o controle com as coisas, fica mais explosivo com as pessoas, sem saber explicar o que está acontecendo dentro de você. Você fica mais triste, mais desanimado, sem vontade de fazer as coisas, sem vontade de viver. Vontade de ficar sozinho, mais afastado, não quer muito papo com ninguém. Uma sensação de estar sufocado, não saber se explicar, sabe? Esses sentimentos começam a atrapalhar você de viver. Você era de uma forma e de um tempo para cá, e esse tempo pode ser 2 meses, 1 mês, 3 meses, não tem muito padrão sobre esse tempo, mas você começa a perceber que isso está acontecendo em você e você não é mais como era, você não consegue mais viver como vivia. Era fácil, agora está ficando difícil viver com esses sentimentos e essas emoções que estão acontecendo sem explicação dentro de você. E qual sentimento você gostaria de entender e de resolver? Escreve aqui no comentário que eu vou ler. Então, quando esses distúrbios, e agora eu vou explicar como eles acontecem, como você reverte isso, eles estão acontecendo dentro de você, no seu químico e no seu fisiológico, eles atrapalham você de viver. Você se torna um adulto, uma pessoa disfuncional.
E isso afeta a sua vida como um todo, gerando todos aqueles problemas que eu citei no começo do vídeo. Vai continuar sofrendo e piorando, as pessoas vão continuar passando na sua frente, você vai ser visto como uma pessoa desequilibrada e desequilibrada, te faz perder dinheiro, te faz perder um aumento, te faz perder o respeito, te faz perder o relacionamento, te faz perder a família. E esses tipos de sentimento e emoção que está acontecendo agora e atrapalhando a sua vida, não se trata com terapia. Se trata de um outro jeito que eu vou te mostrar agora. Então agora eu vou te fazer uma série de perguntas que você precisa ouvir com atenção, se possível anotá-las em um papel e com calma respondê-las com toda sinceridade para você. Essas perguntas vão trazer clareza para ajudar a separar onde e qual esfera os seus sentimentos que atrapalham a sua vida estão acontecendo. Se elas são mais do seu pensamento emocional ou se elas são mais do seu âmbito fisiológico e bioquímico. Então vamos lá. Eu consigo explicar o que eu estou sentindo? Esse sentimento está me atrapalhando de viver? Não era assim e agora estou sentindo isso e é ruim? Isso está me impedindo de ser como eu era, como eu sempre fui? Estou mais ansioso que o normal? Estou mais irritado do que o normal nos últimos 2, 3 meses? Estou descontando meus sentimentos na comida? Estou mais agressivo que o normal? Estou mais explosivo? Estou desanimado e sem energia com a minha vida? Estou mais com vontade de ficar sozinho, sem paciência com as pessoas? Parece que eu estou sufocado? Vou explodir a qualquer momento? Agora vamos para o segundo passo. A próxima sequência de perguntas vai te ajudar a entender se os seus sentimentos são do ambiente filosófico, se são psíquico, energéticos e emocionais. São pensamentos e sentimentos que você levou pela vida toda até agora. Responda as próximas perguntas também, se possível, as anote. Me sinto inseguro sobre a vida? Sinto um pouco de insegurança sobre a vida? Tenho medo de errar? Tenho medo de falhar? Sinto vergonha se eu falhar diante das pessoas? Sou mais tímido? Sou mais retraído? Prefiro ficar mais no meu canto? Acho que sou muito passivo com a vida? Aceito tudo para não criar mais confusão e manter a paz? Depois de responder as perguntas do primeiro passo e do segundo passo, chegou a hora de você agora aprender o que fazer com isso. Você já sabe o que sente, já sabe como é onde você está sentindo, e agora, o que eu faço com isso, Samuel? Se você se encaixou nas perguntas do segundo passo, isso significa que o seu momento é um momento mais psíquico, energético, emocional. Esses sentimentos, esses desejos, essas ânsias, essas buscas podem ser facilmente trabalhadas com terapia emocional. Agora, a coisa fica séria mesmo é se você se encaixou mais nas perguntas do primeiro passo, aquelas que estão atrapalhando você de viver agora. Provavelmente, o seu fisiológico e o seu bioquímico estão desregulados. E a verdade é que a terapia emocional não vai resolver isso agora. A coisa é mais séria. Você precisa avaliar e corrigir primeiro algumas coisas na sua rotina de vida. E fazer isso pode reverter esses sintomas, esses sentimentos que atrapalham a sua vida, mesmo sem ter que fazer uma terapia emocional. Aí sim, depois de reavaliar o seu estado e a sua melhora clínica, a gente prossegue para o acompanhamento terapêutico. O meu protocolo trata você de forma integral, as suas emoções, a sua saúde mental e o seu corpo. Eu realizo consultas online para todo o Brasil. Se você quiser, eu posso te acompanhar nessa abordagem. É só entrar em contato com a minha clínica pelo WhatsApp ou o site que está na descrição desse vídeo. Tá bom, Samuel, eu me encaixei mais nas perguntas do primeiro passo, são mais os sentimentos que eu sinto e me atrapalham de viver. E aí, o que eu faço? Como que eu vou avaliar isso? O que eu vou avaliar? Como que eu vou corrigir isso? Eu vou adivinhar a sua vida. Você está dormindo mal, você dorme tarde e tem que acordar muito cedo, você tem acordado várias vezes durante a sua noite, você está fazendo uso abusivo das telas antes de dormir, sei que você come muita massa, doce, principalmente à noite, toma pouca água durante o dia,
mas toma mais água durante a noite e a sua alimentação ela é pobre em gordura animal. E tudo isso está desregulando o seu sistema hormonal, que é responsável em produzir substâncias reguladoras de pensamentos e emoções, que só acontecem durante o ciclo da noite. Faz o teste. É um absurdo que eu vou falar, mas eu chamo isso de noite de rei. O ser humano era programado para dormir a noite toda, e hoje a maioria das pessoas não consegue ter uma noite completa, uma noite saudável de descanso. Então faz o teste. É incrível isso, é um absurdo que eu vou falar, mas talvez você precise se programar para fazer esse teste. Você vai ter que ter uma noite completa de sono. Só uma noite completa de sono. O que você precisa fazer para ter essa noite completa? Olha só. Então vamos lá. A noite de sono ideal, a noite de rei você precisa dormir pelo menos 8 horas completas de sono. Se não é possível, no mínimo 7 horas. Você precisa se programar para parar de comer às 19 horas da noite. No máximo às 20 horas da noite. Para as 22 você já está dormindo. Você precisa tomar pouca água antes de dormir. No máximo 1 hora antes de deitar, você toma a sua água. Se precisar um pouquinho antes, uma goladinha, só para sentir mesmo que molhou a boca. Mas ingerir água vai fazer você ter problema em acordar durante a noite. Para não acontecer de você acordar às 3 horas da manhã para ter que ir no banheiro. Se possível, não use telas antes de dormir, deitado ali pronto para dormir. Samuel, não consigo ficar sem o telefone. O que você pode procurar, talvez, para te ajudar nesse momento, desse teste, desse dia, vídeos de ruído cinza, som cinza. Eles são aquele barulhinho que não deixa você em completo silêncio, onde você não está acostumado, e não é a claridade alta, nem o barulho excessivo. Ele é um meio termo que te ajuda você a relaxar, a manter ali a sua concentração para pegar no sono de uma forma relaxada. Se você acordar durante a noite, evite ir ao banheiro. Se for possível, não vá. Se você perceber que dá para resistir, não levante e vá ao banheiro. Não pegue no celular, não, de forma alguma, não pegue no telefone. Não mexa no celular, não olhe nem a hora, porque isso vai dar uma claridade forte nos seus olhos e vai quebrar o ciclo dos hormônios da noite. Não mexa no celular. Se estiver aqui no banheiro, vá no escuro, não acenda luzes, não é o momento para isso. Faça de tudo para voltar a dormir. Volte para o lado, relaxe, faça de tudo para voltar a dormir. O ideal é que você consiga dormir pelo menos direto às 7 horas ou 8 horas. Já no outro dia, ao acordar, não encoste no celular. Pelo menos por 30 minutos, no período que você está despertando, seu cérebro está mudando as suas ondas, a sua frequência de trabalho, não mexa no celular, que vai ativar o seu córtex frontal, que vai fazer você ter descargas de dopamina. Não mexa no telefone nesse momento, pelo menos por meia hora. Deixe o seu cérebro regular sozinho a mudança de sinal entre dia e noite. Você precisa também se expor à claridade. Abra as cortinas, abra a janela. Eu não posso, Samuel, eu estou num ambiente que tem mais pessoas. Saia dali, então agora é o momento, você procura um local que tem uma janela que você pode abrir, se expor à claridade, os olhos, à luz do dia, não é pegar sol, é se expor à claridade, é muito importante para que seu cérebro, seu sistema fisiológico, seu sistema bioquímico entenda que está na hora de encerrar os hormônios e substâncias da noite e começar a produzir as substâncias e hormônios reguladores do dia, para te dar energia, o cortisol ter o seu ciclo perfeito, o ciclo circadiano acontecer da maneira correta. Se você conseguir fazer essa noite de rei, acordando, fazendo o processo, eu garanto que você vai ter o melhor dia, que você já não sente assim há mais de 30 dias no mínimo. Você vai se sentir 10 vezes mais forte, dominando as suas emoções, do que há mais de um mês que você não sente. E se você está se sentindo muito melhor por causa de uma noite bem dormida, isso é sinal que você precisa aprofundar um pouco mais na investigação de alguns distúrbios que estão ocorrendo agora em você. Você precisa avaliar o seu nível de inflamação corporal, as suas vitaminas e os seus minerais. Procure um médico. Eu sei que às vezes o médico não quer pedir exame, é difícil, mas você precisa fazer esse esforço para poder medir alguns marcadores de inflamação, algumas vitaminas e minerais. Anota aí. Exames para verificar o seu nível de inflamação nos seguintes marcadores: PCR ultra, hemoglobina glicada, insulina e homocisteína, vitaminas e minerais, ferro e ferritina, vitamina D3, D de dado,
Vitaminas do complexo B, vitaminas B3, B9 e B12. Inflamação corporal e falta de vitaminas e minerais estão altamente relacionados a quadros de ansiedade, depressão, distúrbios do sono, desregulação emocional, falta de energia e doenças crônicas de saúde. Tudo isso tende a melhorar absurdamente só de você fazer a correção da sua inflamação corporal e das vitaminas e minerais do seu corpo. Sabe o que vai te fazer feliz agora e ajudar muito mais pessoas que estão precisando? É você só clicar aqui, ó, nessa mãozinha do like. Dá o like. Esse conteúdo vai chegar a mais pessoas e ajudar muito mais a quem precisa. Outra coisa importante para te ajudar é que tem um passo a passo para você trabalhar a ansiedade, os pensamentos negativos e o excesso de preocupação que eu deixei aqui para você, ó, nesse vídeo aqui, ó. Considere você se inscrever no canal para sempre receber conteúdos como esse e também renascer com seu emocional inquebrável. Eu espero ter te ajudado.